Queridos, bom dia, paz e bem. Vamos dar continuidade aos nossos estudos do módulo 10, que fala sobre a expansão marítima, as grandes navegações. De uma forma rápida, vamos recapitular o que nós falamos na primeira aula. Nós falamos da introdução à necessidade de navegar, a grande frase, a grande filosofia era aquela: navegar é preciso, Falamos e terminamos falando sobre o pioneirismo europeu, nas grandes navegações. Pioneirismo português, nas grandes navegações. Falamos que Portugal foi o país pioneiro no processo das navegações europeias. Hoje nós vamos falar sobre as navegações espanholas. Nós devemos ter uma consciência de que as grandes navegações elas se dão entre os países ibéricos, Portugal e Espanha. E hoje, especificamente, falaremos sobre dois assuntos: as navegações espanholas e os tratados realizados, os acordos realizados entre Portugal e Espanha no descobrimento do Novo Mundo da América. Enquanto os portugueses exploravam o litoral africano, indo em direção às Índias, os espanhóis lutavam para reconquistar seus territórios da Península Ibérica perdida para os árabes. O que estou dizendo para vocês? Enquanto Portugal estava com o processo de expansão, navegando na busca da rota para as Índias, em busca de especiarias, a Espanha não, paralisada, com um problema sério no seu território. Precisavam primeiro expulsar os árabes, os mouros da Península Ibérica. O reino da Espanha demorou a ser formado pela prolongada luta entre os árabes e os espanhóis. E só se formou, meus amados, após o casamento entre os reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Esse conteúdo nós já vimos em aula passada na formação dos reinos nacionais, na formação das monarquias nacionais, casamento esse que se deu em 1469. Então, com a união de Fernando e Isabel, eles conseguiram juntar forças para lutar contra os árabes e em 1492 conseguiram expulsá-los da Península Ibérica. Só a partir de então, a Espanha pôde se lançar às grandes navegações, financiando o projeto navegador do genovês Cristóvão Colombo. Repetindo, só após a expulsão, o casamento dos reinos, é que a Espanha conseguiu formar forças para iniciar seu projeto de navegação. E o primeiro projeto de navegação espanhol foi financiar o genovês Cristóvão Colombo. Este que nós veremos será o descobridor da América. Vamos discutir agora, meus queridos, esse épico sonho de Cristóvão Colombo, e que vai dar no descobrimento do continente americano, o descobrimento do Novo Mundo. Há de se saber que geograficamente, historicamente, nós dividimos o planeta em três grandes mundos. O primeiro mundo, que é a Europa e a África. O segundo mundo, o Novo Mundo, que é a América. E o novíssimo mundo, que é a Oceania, A América, então, corresponde ao Novo Mundo. O objetivo de Colombo, meus queridos, era atingir o Oriente. Pegar o que no Oriente? As especiarias, chegar às Índias, navegando em direção ao Ocidente. Sabendo que a Terra era redonda. Olhem, gente, desde o século XV isso já é notório. Já se sabe que a Terra é redonda, a Terra não é plana. Sabendo que a Terra é redonda, atingiu as Índias, dando a volta em torno do mundo. Navegava sempre para o oeste e em 12 de outubro aportou nas Bahamas, onde encontrou um novo continente para os europeus, a América. Colombo pensou que havia chegado às Índias, chamando os povos de lá, que encontrou de índios. Para Colombo, ele achou que estava numa região ainda não habitada das Índias. Por isso o nome ficou Índios. Só que o certo deveria ser o que, meus amados? Nativos. Colombo fez ainda 4 viagens para a América. Esteve nas atuais São Domingos, Cuba, Jamaica, aonde permaneceu por 1 ano. Morreu, coitadinho, sem saber que havia descoberto um continente que foi chamado de América, em homenagem ao navegador matemático, seu amigo astrônomo, Américo Vespuccio, o mesmo que descobriu Cabo Frio em 1503, e que desfez o engano de Colombo, afirmando a existência de uma grande terra no meio do Atlântico. Colombo não tinha essa consciência.
Colombo não acreditava que isso aqui era um novo continente. Para ele estava numa parte da Índia. Quem vai resolver essa questão será Américo Vespuccio. Assim que a notícia, meus queridos, do descobrimento chegou à Europa, os reis da Espanha, Fernando e Isabel, que havia casado anteriormente, anos antes, passaram a disputar com Portugal a posse das terras, provocando um grande conflito armado entre as nações católicas, entre as nações ibéricas. Conflito esse que será intermediado pelo Santo Padre, Papa Alexandre VI, com os acordos ibéricos, os acordos das grandes navegações. Dentro dos tratados ibéricos, lembrando que foram os tratados ibéricos, foram acordos feitos entre as monarquias ibéricas para resolver as questões das grandes navegações. Só para a gente relembrar, quando eu falo de nações ibéricas, estou falando de Portugal e Espanha. O primeiro acordo a ser assinado foi a chamada Bula Intercoetera, assinado em 1493, intermediado, como já falei para vocês, pelo Santo Padre, o Papa Alexandre VI. O anúncio da existência de um novo continente inseriu os espanhóis na disputa por novas áreas de exploração colonial. Temendo uma bruta ascensão marítimo-comercial espanhola, Portugal então ameaçou entrar em conflito com os espanhóis, caso suas possessões fossem desrespeitadas. Evitando a deflagração de uma guerra, a Espanha então solicitou ao Papa Alexandre VI para arbitrar a questão. Só um parêntese, lembremos que o Papa Alexandre VI ele era de origem espanhola. Então, em 4 de maio de 1493, será assinada a chamada Bula Intercoetera, estabelecendo um acordo que determinava as regiões de exploração de cada uma das nações ibéricas. De acordo com o documento, uma linha imaginária, 100 léguas, cerca de 660 quilômetros, da ilha de Açores, dividiu o mundo determinando que todas as terras a oeste dessa linha seriam de posse da Espanha e todas as terras a leste dessa linha seriam fixados territórios portugueses. Dessa maneira, a disputa parecia ter sido resolvida, mas não foi resolvida. Queridos, nesse mapa que a gente está apresentando aqui, está a linha imaginária da Bula Intercoetera. E vamos entender por que o acordo não foi resolvido entre Portugal e Espanha. Se nós observarmos essa linha imaginária, vamos ver que ela não permite que Portugal tenha posse de terras no Novo Mundo. E acredita-se que o rei de Portugal já sabia, antes mesmo de Colombo chegar à América, que aqui existiam as terras. Por isso ele não aceitou a Bula Intercoetera e exigiu a renovação do contrato. No entanto, meus queridos, por motivos não muito claros, o rei Dom João II ele vai exigir esse acordo diplomático. Alguns historiadores vão levantar a hipótese, como eu falei para vocês, que a coroa portuguesa sabia da existência de terras na parte sul do novo continente. Dessa maneira, meus queridos, as autoridades lusas, mais uma vez, ameaçaram a Espanha, caso o pedido de revisão não fosse acatado. Mais uma vez, então, o Papa Alexandre VI foi convocado para intermediar as novas negociações. Então, lembrando, de acordo com a Bula Intercoetera, Portugal não teria posse em terras americanas, né? Isso fez com que o rei Dom João II exigisse que o acordo, assinado em 1493, fosse revisto. O Papa, então, foi convocado mais uma vez para rever o acordo. E então, no dia 7 de julho de 1494, o Tratado de Tordesilhas, o novo tratado, transformou os limites do antigo pacto. Segundo o novo acordo, todas as terras descobertas até o limite de 370 léguas, cerca de 2.500 quilômetros a oeste de Cabo Verde, seriam de domínio português, sendo os restantes de posse espanhola, como podemos ver nesse mapa. As terras de roxo pertencem a Portugal e as terras em amarelo pertencem à Espanha. Segundo esse novo acordo, o Tratado de Tordesilhas, aí sim, Portugal iria assegurar um bom pedaço de terra no Novo Mundo. Pedaço de terra esse que vai dar origem ao nosso país, o Brasil. Com esse novo acordo, Portugal assegurou sua autoridade sobre parte dos territórios do Brasil
que teve sua descoberta anunciada 6 anos mais tarde. Porém, meus queridos, ao contrário do que foi pretendido, esse novo tratado não deu fim às disputas pelo continente americano. Já no século XVI, nações como a Inglaterra, França, Holanda começaram a empreender seu processo de expansão marítima. Insatisfeitas com a decisão papal, tais nações utilizaram do contrabando, das invasões e da piragem em repúdio ao monopólio português e espanhol sobre o Novo Mundo. Uma coisa que, por exemplo, que o rei francês questionava muito e não aceitando o acordo feito pelo Papa, o rei francês perguntava: aonde está o testamento de Adão que divide as terras entre Portugal e Espanha? Enquanto o Papa não apresentar esse testamento, nós iremos invadir a América. Com isso, meus queridos, o Novo Mundo passou a ser invadido por diversas nações em cobiça daquilo que tinha de mais valioso nessas terras, que era o comércio do pau-brasil. Queridos, terminamos por aqui, encerramos o módulo 10 e, para terminar, façam todo o exercício do módulo que iremos corrigir na próxima aula. Um abraço, paz e bem, um beijo, muita saudade de vocês.